as entrevistas do Tite também, essas me tiram do sério. Já não bastasse o futebolzinho que o time dele vem jogando, a seleção dele vem jogando, aquelas entrevistas com palavras empoladas, com externos desequilibrantes. Começa, claro, com o Flamengo do Zico, de 81. Time que eu acompanhei desde que foi campeão brasileiro em 80, vi ganhar a Libertadores de 81, vi ganhar o Mundial de 81, meter 6-0 no Botafogo e de quebra no iniciozinho de 82 ganhar mais um brasileiro. Timaço, aço, um dos maiores da história do futebol, não tenho dúvida. Outro time que realmente era espetacular e que certamente também já está na história do futebol era aquele Barcelona dirigido pelo Guardiola. Barcelona que tinha Xavi, Messi e Iniesta ali fazendo aquele triângulo infernal. Realmente super craques, um time que tinha o Daniel Alves voando na lateral direita, um time que ganhava de todo mundo com o famoso tic-tac, né? Tinha gente que não gostava, que achava que parecia futebol de salão, muito toquinho pro lado, mas era uma coisa encantadora. O Barcelona do Guardiola tá na minha lista dos 5 maiores, tranquilamente, entra fácil, né? O terceiro já é um time galáctico do Real Madrid, mas não aquele galáctico do Ronaldo, do Zidane e do Roberto Carlos. Eu digo esse último agora, com o Cristiano Ronaldo, que foi campeão 3 vezes da Liga dos Campeões e do Mundial Interclubes. Esse time era simplesmente espetacular. E para finalizar a minha lista, 2 times ingleses, 2 times recentes que estavam jogando, um está jogando até agora e o outro está um pouco modificado, não sabe o que vai acontecer com ele, mas também encantou. O Manchester City, novamente do Guardiola, e o Liverpool do Klopp, né? Esse time do Liverpool é encantador, como era encantador o Manchester City do Guardiola. Para mim, um jogador que foi superestimado nos últimos tempos foi o Luan. Na época do Grêmio, fez um campeonato brilhante, uma Libertadores brilhante, foi considerado o melhor jogador do continente e depois de lá para cá não jogou mais nada. E o time mais superestimado é o time do Palmeiras, que vem desde 2018 e de 2019, todo mundo dizendo que é o melhor time, que é o melhor elenco, que é isso, aquilo, outro. Ganhou o campeonato de 2018, sim, é verdade, mas um campeonato tecnicamente dos mais fracos. E em 2019, quando todo mundo dizia que ia ganhar com o pé nas costas, com não sei quantas rodadas de antecedência, até a Copa América estava disparado, o que aconteceu? Depois apareceu o Flamengo do Jesus e o Santos do Sampaoli e mostraram que esse Palmeiras não era nada demais. Sabe quem eu acho que é muito subestimado na história do Flamengo, daquele Flamengo de 1981? O Lico. Olha, o Lico era um grande jogador. Não era um super craque, mas um grande jogador e teve uma importância realmente fundamental naquele Flamengo. Porque foi com a entrada dele, que começou num jogo com o Jorge Wilstermann, lá em Cochabamba, pela Libertadores de 81, foi a entrada dele na ponta esquerda que equilibrou aquele time. O time não conseguia fazer um jogo equilibrado, porque na ponta esquerda o Júlio César era muito errático, o Baroninho era um jogador super mediano. A entrada do Lico deu o equilíbrio que aquele time precisava. E o time subestimado, sabe quem é o time para mim subestimado? Um time que eu vi jogar já como jornalista e que me encantava, o Guarani, campeão de 1978. Aquele Guarani que tinha o Zé Carlos, que tinha sido craque do Cruzeiro no meio-campo, tinha o Zenon também no meio-campo, tinha o Renato Pé Murcho, outro ótimo jogador, e tinha o Careca começando numa forma espetacular. Aquele time jogava uma bola incrível. Isso é fácil. Flamengo 0, América do México 3. 3 gols do Cabanhas. É, para mim, o maior mico da história do Flamengo. Realmente, classificação absolutamente garantida em casa, no Maracanã lotado, tinha ganhado de 4-2 desse mesmo time do América do México, lá no México, vem fazer a festa da despedida do Joel e toma de 3-0 e é eliminado em pleno Maracanã. Esse jogo me irritou muito, sem dúvida. Eu vou separar 2 momentos em que eu chorei de verdade. Primeiro, a derrota do Sarriá na Copa de 82. E é curioso porque eu cobri aquele time também, aquele time eu acompanhei desde a excursão na Europa em 81, eu era o repórter do Globo responsável, o principal responsável pela cobertura daquele time do Tele, e naturalmente aquele 3-2 deixou todo mundo assim meio abobalhado, mas tínhamos que trabalhar. Fizemos as entrevistas todas depois do jogo, uma zona mista que não era zona mista, era a saída dos jogadores do vestiário para entrar no ônibus, com a polícia espanhola baixando o cacete na gente. Mas enfim, fizemos todas as entrevistas, depois escrevemos todas as reportagens para o jogo, para o Globo, né, para a cobertura do Globo. É uma coisa muito doída, porque todo mundo estava encantado com aquele time, todo mundo achava que aquele time ia ser campeão do mundo, ia encantar. E aí eu acabei de escrever aquilo tudo e me lembro que desci pro bar do hotel do Sarriá, chamava-se Sarriá também o hotel,
E lá encontrei um amigo meu mexicano, jornalista mexicano, que quando veio me deu um abraço e começou a chorar, porque ele era também um grande fã daquela seleção de 82. E aí eu saí, desabei em lágrimas também, já tinha acabado meu trabalho, podia me dar esse luxo, e realmente chorei muito por causa daquela derrota de 82. Essa foi uma das vezes que eu chorei. A outra vez que eu chorei, essa foi até muito mais trágica, foi com a queda do avião da Chapecoense. Não somente pelo desastre que foi aquilo, né, de matar tanta gente, mas também porque perdi amigos queridíssimos, como Vitorino Sherman, Paulo Júlio Cleman, Guilherme Vanderlas, e tantos outros, né? Não, talvez outros não tão amigos, mas conhecidos e queridos também, como Mário Sérgio, Deva Pascovitch, enfim, tantos outros com quem eu trabalhava há pouquíssimo tempo. Eu tinha acabado de me aposentar e aconteceu essa tragédia. Foram os 2 momentos em que eu chorei, e chorei para valer. Por incrível que pareça, não foi com um jornalista ou com um torcedor apaixonado de coisa. Na verdade, a maior discussão que eu tive foi com um grandíssimo amigo meu, quase irmão, daqueles amigos que você chama de irmão. E estava aquela confusão toda em 2013 do rebaixamento do Fluminense, que acabou sendo evitado por causa da escalação do jogador da Portuguesa, uma coisa horrorosa, tá? E eu fiquei muito revoltado com isso na época. Eu não engolia a coisa do tapetão. Para mim tinha que valer o resultado do campo. Acabou o campeonato. Quem são os últimos 4? Cai os últimos 4. Aí vem com escalação irregular do jogador da Portuguesa. Aí depois uma escalação irregular do jogador do Flamengo. Olha, um melê, aquela coisa típica de tapetão. E eu detesto tapetão. E eu fiquei muito irritado com isso. E o Nelson, por WhatsApp, me perguntou o que eu estava achando. E eu disse para ele: ó, Nelson, sinto muito, mas isso é um escândalo, entendeu? Estão roubando a Portuguesa, estão realmente rebaixando a Portuguesa para não rebaixar o Fluminense. E ele disse: não, Renato, você está errado, vale o escrito. Se o regulamento diz isso, tem que ser cumprido. E aí começamos uma discussão maluca, sem sentido, por WhatsApp, e a coisa foi ganhando força, foi crescendo, e nós acabamos brigando. Imagina, uma amizade de não sei quantos anos. Acabamos desfazendo a amizade através de WhatsApp, ele nos Estados Unidos e eu aqui. Claro que tempos depois, não tanto tempo assim, a ficha caiu e eu mandei um zap para ele assim: ô Nelson, você pode achar o que você quiser, mas eu não vou brigar com você porque você é meu amigo. Rapaz, essa é boa, viu? Porque tem muita coisa que me irrita hoje em dia. Claro, já, um senhor aqui já aposentado, né? Às vezes a gente fica meio sem paciência. Por exemplo, não tem paciência nenhuma para tatiquês. Quando eu vejo parte da imprensa começar a falar igual ao Tite, ou igual ao Vanderlei, ou igual ao velho Lazzaroni, que a gente tanto gozava na minha época de repórter, isso me irrita profundamente. Parece que temos um bando de macacos de imitação preocupados em demonstrar um conhecimento de bola que não tem nada a ver com a maneira que se fala. Isso me irrita. E as entrevistas do Tite também, essas me tiram do sério. Já não bastasse o futebolzinho que o time dele vem jogando, a seleção dele vem jogando, aquelas entrevistas com palavras empoladas, com externos desequilibrantes. Bom, disparado me ocorre uma, né? Mané Garrincha. Primeiro porque ele adoraria tomar umas. E segundo, com aquele jeito ingênuo e simples dele, ele ia contar coisas mirabolantes do futebol, né? Da época gloriosa dele no Botafogo, da época dele na seleção. Sem dúvida nenhuma, se eu pudesse escolher, seria reviver o Mané e sentar com ele no bar para tomar umas e outras. Adoraria sentar com o Schweinsteiger, se possível também tomar umas e outras, e perguntar: vem cá, como é que foi aquele vestiário no intervalo do 7-1? Já estava 5-0 para a Alemanha, Brasil rendido, vendido. O que os jogadores alemães conversaram naquele vestiário? Copa do Mundo de 1958 na Suécia. Já imaginou assistir o primeiro título mundial do Brasil? Já imaginou ver o Pelé começando a carreira, fazendo uma Copa sensacional, gols de todos os tipos, Garrincha no auge da forma, Didi no meio campo, ia ser muito bom, Nilton Santos na lateral esquerda. Sem dúvida, se eu pudesse voltar no tempo, se existisse a velha máquina do tempo, que a gente vê em tantos seriados aí, eu botava direto: Suécia, 1958, quero ver essa Copa inteira ao vivo, do lado ali do campo. O que eu converso muito com os adolescentes e fico impressionado é a facilidade com que a garotada tem de acreditar que determinados bons jogadores, não mais do que isso, bons jogadores, às vezes nem isso, hein, viram craques, viram ídolos e passam a ser comparados a jogadores que realmente eram muito melhores e dos quais eles não engraxariam a chuteira no passado. E hoje em dia, às vezes também,
um ou dois jogadores, faz 2 ou 3 partidas, nego, não, é o máximo, é um craque, é fora de série. Fora de série de verdade no futebol brasileiro, hoje em dia nós temos um só, que é o Neymar. O resto é muito bom jogador e olhe lá. São Marcos, Rogério Ceni, Tafarel, Dino Zoff e Mazurkiewicz. Carlos Alberto, Leandro, Moser, Luiz Pereira e Franz Beckenbauer. Essa é a minha lista dos 5 defensores, maiores defensores. Eu fiz uma listazinha esperta: Zidane, Zico, Cruyff, Maradona e Pelé, tá bom? Também não dá para deixar os principais brasileiros de fora, né? Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Messi, Cristiano Ronaldo. Esses, para mim, são os 5 maiores atacantes que eu vi jogar. Qual